manuscrito Voynich é um curioso livro europeu com centenas de anos escrito à mão em uma linguagem desconhecida. Possivelmente um código inventado pelo próprio autor que intriga pesquisadores até hoje. Através da datação usando radiocarbono, sabemos que o documento remonta ao início do século XV, e décadas de estudos foram capazes de identificar alguns dos donos anteriores do artefato. Porém, quem o criou e qual é o seu conteúdo permanece um mistério. O manuscrito é nomeado em homenagem a Wilfred Voynich, um vendedor de livros antigos que o comprou de um colégio jesuíta ainda em 1912, tendo sido um dos grandes responsáveis por iniciar sua fama. Além de colocar o item histórico em exposição em diversas ocasiões, Voynich mobilizou diversos especialistas para a tarefa de decifrar o texto, porém sem sucesso. Em 1961, o artefato foi vendido para outro negociante e em 1969 acabou sendo doado para sua destinação final, a Biblioteca de Beinecke, que é administrada pela Universidade de Yale nos Estados Unidos. Mas afinal, o que se sabe sobre o manuscrito Voynich? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Quando comprou um livro misterioso em meados de 1912, o livreiro polonês Wilfred Voynich não imaginava que estaria adquirindo uma das obras mais intrigantes de toda a humanidade. Trata-se do curioso e indecifrável manuscrito de Voynich. Junto de diversas outras produções, como o Codex Serafinianus, o manuscrito faz parte de uma coleção de livros que nunca foram compreendidas pelas pessoas. Escritos em línguas desconhecidas, são verdadeiras peças de museu. Grande parte da história do manuscrito de Voynich é um mistério desde a sua criação até sua trajetória e significado. Dessa forma, desde que foi encontrado pela primeira vez, ele vem sendo estudado por dezenas de cientistas ao redor do mundo. Antes de ser comprado por Wilfred Voynich, o manuscrito foi propriedade de outros 6 homens, sendo que o primeiro registro surgiu no século XVII. Em 2009, contudo, a Universidade do Arizona comprovou que o livro foi escrito em meados do século XV. Isso quer dizer que não existem registros da obra por pelo menos 2 séculos de sua existência. Ainda mais para o desespero daqueles que procuram por respostas, ninguém sabe quem criou o manuscrito. Entre diversas teorias, nenhuma foi fortemente comprovada pelos estudos feitos na peça. Sem qualquer tipo de assinatura aparente redigida em uma língua indecifrável, a autoria da obra permanece em segredo. Por outro lado, existem ainda aqueles que defendem que o manuscrito é de autoria do próprio Voynich. Como tudo sobre o manuscrito permanece um mistério, com sua estrutura não poderia ser diferente. Ainda que em 2014, cientistas tenham revelado que o pergaminho do livro é feito de pele de bezerro, não se sabe ao certo quantas páginas ele tem. Atualmente, sob os cuidados da Universidade de Yale, a obra conta com 240 páginas. Quando seu tamanho e peso são analisados, no entanto, alguns estudiosos defendem que o manuscrito original contava com pelo menos 272 folhas. Não é surpresa para ninguém dizer que pouco se sabe sobre as partes perdidas do livro. Com relação às páginas que realmente podem ser consultadas, todavia, o mistério permanece, já que nunca ninguém compreendeu uma frase sequer. A língua usada no livro é uma das maiores questões e estudiosos se dividem entre algumas teorias mais prováveis. De um lado, acredita-se que o manuscrito não possui qualquer significado aparente, ainda que sejam páginas e mais páginas de textos.
Segundo outro ponto de vista, o livro na verdade é composto por códigos que ainda não foram decifrados. Nesse sentido, vários alfabetos foram criados a fim de traduzir a linguagem usada na obra, mas nenhum foi completo desde 1940. Por fim, outro mistério presente no livro são as ilustrações feitas à mão, com uma caneta de pena e tintas coloridas. O autor anônimo criou diversas gravuras que se dividem entre temas como astronomia, cosmologia, anatomia, medicina, gastronomia e herbologia. Diferentes de tudo que já se viu, os desenhos aparentemente traduzem o livro como uma forma de enciclopédia da medicina medieval. De todas as páginas presentes na obra, apenas 5 delas não contam com qualquer ilustração. Ao longo dos anos, diversos estudiosos afirmaram ter decifrado o livro. Graças à presença de ilustrações decorando o documento, é possível especular a respeito dos assuntos gerais tratados pelo pergaminho. São 234 páginas no manuscrito em 6 seções. A primeira é dedicada à botânica, devido às representações de diversas plantas, enquanto a segunda mistura astronomia e astrologia, incluindo gravuras do Sol e da Lua e também de símbolos do zodíaco. Já a terceira foi categorizada como de biologia, devido às várias ilustrações mostrando corpos femininos nus. Alguns deles parecem passar por gestações e muitos interagindo com líquidos em enigmáticas cavernas interconectadas por tubos. A quarta seção é de cosmologia, contendo, portanto, as ideias medievais a respeito da composição do universo, que eram inspiradas por Aristóteles. A quinta, por sua vez, é farmacêutica, uma vez que volta a trazer gravuras de plantas, mas dessa vez elas estão dentro de frascos. Por fim, a sexta e última seção não tem mais desenhos, apenas inscrições, parecendo ser dividida em textos individuais. Uma das teorias é que se tratam de receitas, conforme registrado pelo site oficial da Biblioteca de Beneke. Após décadas de criptólogos e linguistas examinarem o manuscrito Voynich sem chegar a lugar nenhum, um estudioso associado à Universidade de Bristol, na Inglaterra, anunciou ter decifrado os escritos do item histórico em 2019. De acordo com Gerard Cheshire, que afirmou ter levado apenas 2 semanas para solucionar o enigma histórico, o idioma no qual o documento está escrito é proto-românico, que teria sido falado de forma onipresente no Mediterrâneo durante a Idade Média. O suposto dialeto, porém, seria raramente registrado em forma de textos, pois eles eram escritos por membros da realeza, do governo e da igreja, com todas essas sendo instituições que preferiam o latim, considerado mais nobre. O manuscrito Voynich seria, portanto, o primeiro artefato já descoberto em proto-românico. Vale destacar que a pesquisa publicada por Cheshire a respeito da questão foi amplamente criticada por medievalistas, especialistas do estudo da Idade Média, que dizem que essa linguagem simplesmente não existe. Uma das céticas é Kate Wiles, que além de medievalista também é linguista. Ela explicou que são necessárias décadas de estudo a fim de construir o conhecimento necessário para afirmar a existência de um idioma passado previamente desconhecido. Você não pode ter apenas uma pessoa dizendo, eu decodifiquei. Você tem que ter o campo como um todo concordando. Ele está defendendo uma linguagem construída com palavras extraídas de muitos lugares e períodos, mas juntas elas não criam algo que seja convincente como uma linguagem viável, observou ela. Gerard Cheshire, por outro lado, não teria sido abalado pelas críticas recebidas. Ele insistiu que a solução proposta por seu artigo, que contém a descrição dos supostos alfabetos e sistemas de escrita utilizados pelo proto-românico, pode ser usada por outros estudiosos para realizar uma tradução consistente do manuscrito. Seria, portanto, só uma questão de tempo até que a reação à sua pesquisa mudar. O artigo foi revisado por pares e publicado em uma revista altamente respeitável, que é o Padrão Moro em Corroboração Científica. Assim, todo o protocolo foi seguido à risca e o trabalho contou com apoio oficial.
Com o tempo, muitos estudiosos terão usado a solução para suas próprias pesquisas do manuscrito e publicado seus próprios artigos. Então, a pequena onda de resistência diminuirá, afirmou ele também em 2019. Todavia, outros pesquisadores e especialistas se mostraram céticos perante a revelação e concordam que a tradução real do Código Voynich precisará de alguns anos de trabalho, pois será necessário um aprofundamento maior nas línguas medievais e na terminologia de textos botânicos e médicos. Mas até que sejam feitas análises e exames das tintas e pigmentos do manuscrito, o mistério deste livro continuará seduzindo atuais e futuros voinicologistas, e até agora só se conseguiu determinar que o couro data do século XV.